42. Aleluia, Senhor. Temos diante hoje uma mesa de comunhão, o qual estaremos participando do corpo e do sangue de Deus. Salmos 42, do versículo 1, alguns versículos a seguir, que diz assim: como o servo anseia pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Porque está batida, ó minha alma? Porque se perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Salvador, o meu Deus dentro em mim, a minha alma está batida. Portanto, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, e desde as alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. De dia o Senhor concede-me o seu amor, de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus meu. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar. Uma palavra muito conhecida e até um hino que tem, né? Porque te abates, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera no Senhor. E quando lemos este versículo, quando conhecemos o livro de Salmos, né? Ou qual vemos que é dividido em 5 livros, e aqui se começa a segunda parte, e vemos que aqui, né, é sobre os filhos de Coré, né, ou de Corá, como alguns conhecem, né, sobre um momento onde ele se encontrava, né, esse lado distante da presença do Senhor, distante do seu templo, distante do lugar aonde ele clamava, onde ele adorava, onde ele buscava a presença do Senhor. E quando olhamos para o versículo 1, deste primeiro versículo diz: como o servo anseia pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti. Quando olhamos esse versículo, aprendemos a necessidade, o quanto nós precisamos deste Deus, o quanto nós precisamos nos aprofundar, o quanto nós precisamos a cada dia, porque devemos reconhecer que somos dependentes dele a todo momento. E quando olhamos a este versículo, como o servo anseia pelas águas, quando o servo está com sede, né? Há muitos historiadores ou quais dizem, né, que quando ele está com sede, ele abaixa a sua cabeça, e diante a inclinação, né, da sua cabeça perante a terra, ele consegue, né, saber aonde as águas estão indo, por onde as águas estão correndo. E ao mesmo tempo, aonde abaixa a sua cabeça é um sinal de reverência, é um sinal que ele está buscando. E quando nós necessitamos do Senhor, nós sabemos que temos que reverenciar, abaixar a nossa cabeça, reconhecer que é um Deus aonde nós necessitamos dele, aonde devemos ter sede do Senhor. Quantos são, como já foi mencionado no dia de hoje, estão se saciando de coisas terrenas, estão se saciando de prazeres carnais, aonde estão levando a sua alma à destruição, aonde estão levando a sua alma ao abismo, né, à perdição eterna. Mas aqui estamos nós que estamos buscando o verdadeiro Deus, o verdadeiro, aleluia, Senhor, aquele que está no céu, o qual está zelando por mim e por você, e Ele tem água da vida para dar para nós, Ele tem um sustento para me dar e para te dar nesta
nesta noite, aleluia. Oh, glórias a Deus. Como o servo anseia, isso me chamou muita atenção. Ele faz uma ilustração de um animal. E quando nós olhamos que quando o servo ele está necessitando de água, não somente para saciar a tua sede, mas historiadores, estudiosos dizem que é um momento onde, quando ele está fugindo da sua presa, olha só que interessante, quando ele está fugindo do inimigo, aquele que está tentando ceifar a sua vida, ele procura estas águas, porque quando ele chega naquele ambiente, naquela água, ele começa a se lavar. Ele começa a sair aquele odor aonde ele estava carregando, e o inimigo se perde, porque ali ele foi lavado, purificado pelas águas. E nós entendemos que quando nós nos purificamos diante do Senhor, o inimigo não tem autoridade, não tem poder sobre a nossa vida. Vemos ali ele se purificando, se lavando, e dentro daquelas águas sai toda a impureza. Isso vem simbolizar os nossos pecados. Porque quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, nos entregamos diante dele, estamos hoje no momento onde estaremos celebrando, onde nós estaremos participando do corpo do sangue, ou qual outrora lá atrás você se lembra do dia ao qual você entregou a sua vida a Jesus, onde você reconheceu que você precisava mais de Cristo, onde a sua alma, a partir do momento que você ouviu falar deste Deus em seu coração, eu tenho a certeza, pelo do mesmo jeito foi no meu, eu preciso servir a este Deus. A minha alma é uma sede aonde o mundo não pode dar, é uma alegria onde as coisas terrenas não podem te dar. Por mais que você esteja riquezas, bens diante deste mundo, mas nada se compara a ter o Senhor Jesus guiando a nossa vida, a ter Ele saciando a nossa sede, a ter Ele nos alimentando a cada dia. Quantas vidas estão aí fora, onde são repletas de bens materiais. Vimos há poucos dias noticiado uma família em poder requisitivo muito bom, aonde diante do momento de traição, no qual o seu marido ali pegou a sua esposa, e infelizmente tirou a vida dos seus filhos, a sua própria vida. Vimos o inimigo operando, vimos pessoas que necessitam desta água, mas isso é aquele que busca, porque o Senhor não traz nada a mim, a você forçar. Se nós estamos aqui, é porque Ele trouxe ao nosso coração que nós necessitamos. É porque lá atrás você ouviu esta palavra e disse: eu preciso servir este Deus, eu tenho sede desta água, eu preciso tomar desta água, eu preciso mergulhar. Nós temos que ir atrás a cada dia desse Senhor, nós temos que nos aprofundar todo dia diante desta água que sacia a nossa vida. Do mesmo jeito ao qual o servo anseia pelas águas correntes, assim suspira a minha alma, ó por ti, Senhor. Nada neste mundo, as coisas terrenas, pode saciar aquilo que somente Deus pode saciar em nossa vida. Há um vazio dentro do nosso coração, há um vazio dentro do coração da humanidade, há um vazio dentro do coração de cada um desse planeta Terra, onde não pode ser preenchido com bens materiais, onde não pode ser preenchido com momentos de prazeres, ou com muitos estão festejando neste momento, ou com muitos estão perdendo a sua vida, ou com muitos estão levando a ruínas, ou com muitos estão se drogando, se prostituindo, achando que esses momentos são prazeres, mas sabes que são situações que levam à destruição. Mas aquele que busca esta água está encaminhando a sua alma para a salvação, porque há uma fonte onde jorra para a vida eterna, assim como a tua palavra nos ensina. Há uma fonte que jorra para a vida eterna, assim como Jesus veio dizer lá no Evangelho de João, capítulo 4, se não me foge a memória, aonde uma mulher samaritana, todos os dias ao meio-dia, ia ali buscar água no poço de Jacó. Olha só que algo interessante. Uma mulher onde ela ia num horário onde muitos não iam, porque ela é uma mulher onde não era bem vista pela sociedade. Ela procurava ir em um momento ao qual não percebesse que ela estivesse lá. Mas ela se esqueceu que Jesus um pouco atrás disse que era necessário passar por Samaria. Era necessário ele estar passando naquele momento, porque ele sabia que havia uma mulher onde ela estava buscando uma água ao qual ia saciar somente fisicamente,
mas ele ia dar água para ela, ou ia saciar espiritualmente a sua vida, ou ia mudar o roteiro daquela mulher, onde muitos olhavam, nossa, esta mulher não vai dar nada, ela está no seu sexto marido, é uma prostituta diante dos olhos daquele ao qual via, não tinha perspectiva de vida nenhuma, na mão dos homens não daria nada, mas diante do encontro ao qual ela teve com Jesus, onde os irmãos conhecem a passagem, onde Jesus vem pedir água para ela, e ela vem dizendo, tu judeu pede água a mim sendo samaritano, mas ela menos imaginava que aquilo estava falando com ela, era uma fonte que jorrava sem parar, não era uma fonte a qual foi cavada por enxadão, por picareta, por mãos humanas, não, mas era uma que tinha descido diretamente do céu, para estar saciando a sede daquela mulher, para estar transformando a vida daquela mulher, naquele momento que ele se apresentou a ela, naquele momento que ela veio dizer a ela, se tu soubesse quem é que te pedes de beber, eu te daria água da vida. E naquele momento ela, como podes tu, se você não tem com que tirar água do poço, seria você maior do que Jacó? Não entendeu naquele momento, e Jesus dialogando com ela, se apresentando, mostrando que ele é a verdadeira água, que ele é a verdadeira fonte que sacia. E vemos uma mulher que chega no momento com ali, com os seus apertechos, podemos dizer, com o seu balde ou com o seu cântaro, para buscar aquela água. Mas a partir do momento que ela reconheceu que ela estava diante daquela fonte, a fonte Jesus Cristo, o caminho Jesus Cristo, ela voltou vazia. Podemos ver que nos textos ela voltou diante da sua cidade, já não tinha mais a água sobre as tuas mãos, já não tinha mais aquele cântaro sobre as tuas mãos. E imagino eu pensando, aqueles ao qual ouviram partir, nossa, cadê o balde, cadê a água que você foi buscar? E ela voltando com as mãos vazias, Thiago, mas ela podia estar com as mãos vazias, mas ela estava com o seu coração cheio, para transmitir a palavra do Senhor. Eu conheci aonde é o verdadeiro Deus, aonde é a fonte, e naquele momento o qual ela se alimentou, o qual ela tomou daquela água, ela começou a compartilhar as experiências que ela teve. E eu imagino que se transformou uma missionária diante daquela situação, diante daquele momento. Esta mulher foi mudada de vida. Muitos esperavam ela chegar com a água fisicamente, muitas vezes para preparar o seu almoço, muitas vezes para se banhar, para lavar os pés, mas ela trouxe uma água onde lavou o coração daqueles ao qual ouviram, porque no momento ao qual ela chegou diante daqueles homens, ela disse, bem, eu vou lhe mostrar, vamos comigo, eu vou mostrar a verdadeira fonte. E muitos acompanharam. Vimos que mudança, vimos que obra o qual o Senhor fez. E entenda, nós estamos aqui, e da mesma maneira o qual o Senhor usou esta mulher, ou como os olhos de muitos era impossibilitada de fazer a obra de Deus, aqui estamos nós também para estar levando água àqueles que estão sedentos, para que eles também possam sentir sede desta palavra, para que eles também possam ser alimentados por esta palavra, para que eles também possam estar sendo saciados por esta palavra. Glória a Deus. Porque muitos buscam e anseiam por coisas banais. Muitas almas estão se destruindo. Quando eu me lembro disso, eu me lembro da história também ali de Sansão, o qual havia um chamado sobre a vida dele, o qual havia um legado sobre ele, o qual havia um temor, um Espírito Santo sobre a vida dele. E vem dizer que o Senhor usava, vem dizer que ele vencia muitas batalhas. Mas aí está o perigo de quando nós deixamos de buscar, de ansiar pelas coisas de Deus, e como nós começamos a ansiar pelas coisas terrenas. Porque vem dizer que na sua trajetória ele veio se corromper. E algo que me chama a atenção, que muitas vezes nós vencemos leões em nossa vida. Vencemos, muitos dizem, né? Hoje eu matei um leão e ainda escapou uns 2 ou 3, né? Muitos têm que terminar de matar a paulada ainda. Muitos dizem assim, que enfrentamos um leão por dia. Mas vemos que Sansão, diante da sua caminhada, ele vem matar um leão. Vem dizer o texto em Juízes, aonde ele se comparou no seu caminho, o leão veio até ele, ele matou aquele leão. Pela sua força, olha só como a presença, o Espírito Santo de Deus era sobre ele. Mas, mais à frente,
Vem dizer o texto que depois de morto esse leão, ele se afasta do caminho. Olha só que interessante, se você ler Juízes, você vai entender do 14 em diante. Ele se afasta do caminho. Olha só que interessante, o perigo de se afastar do caminho. Porque quando nós sentimos sede, nós nos direcionamos ao caminho correto. Mas quando nós queremos viver os prazeres dessa terra, nós nos afastamos do caminho. E isso é um perigo, porque ele vence um leão vivo e perde para um leão morto. Porque vem dizer o texto que uma abelha faz um favo de mel dentro do leão, e ele não podia tocar nem um cadáver. E vemos que muitos aí fora, muitos dentro da presença do Senhor, estão tocando não o que é para tocar. Estão tocando em coisas que não é para tocar. Estão saciando a sua vida por coisas que não pode tocar. Quantos, muitas vezes, às vezes escondidas. Muitas vezes não, meu dirigente não está vendo, meu pastor não está vendo, minha esposa, meu esposo não está vendo. Mas há um Deus no céu, aonde nada foge diante dos teus olhos. Por isso muitos estão caindo à beira do caminho, porque foi o início da destruição de Sansão, o início da sua queda. Havia um propósito, um chamado, mas em vez de ele ansiar pelas coisas de Deus, cada vez mais ele se afastava, porque cometia errado, e mesmo assim a presença de Deus estava com ele. E isso é um perigo muito forte nos nossos dias de hoje, porque muitas vezes as pessoas louvam o Senhor, pregam o Senhor, ministram diante da casa do Senhor, e a presença é com ele. O Senhor usa com talentos, porque vem de Deus o dom espiritual. Mas muitas vezes também entro numa vida errônea, onde não, eu estou fazendo errado, mas Deus está me usando, então não tem problema. Tem sim, porque é direcionando a sua vida para a destruição, quando você menos imaginar, como aconteceu com Sansão. Mas à frente os irmãos sabem a história. Ali por Dalila ele foi surpreendido em situações aonde algo que me chama a atenção, ele sempre caía no sono. E quantos que estão caindo nesse sono espiritual? Vem dizer que Sansão caía no sono e era amarrado por cordas novas. E quando ela dizia aos filisteus, vem aí, ele se levantava, estourava, como se fosse linha, simples, pela força que ele tinha. E ele dizia, não, Deus está comigo, a minha força está comigo ainda. E dentro disso, Dalila, você está me enganando. Como pode me enganar, não me amas? E mais uma vez ele sendo enganado, dorme novamente amarrado de outra maneira, as suas tranças não são estacadas ali. E novamente os filisteus vêm aí, ele se levanta com toda a sua força, não, Deus está comigo. Mas houve um momento onde ele vem dizer, não, minha força está no cabelo. Se você rapaz, eu sou narizeu desde criança. E ele raspa a sua cabeça, e ele com a sua cabeça nos meios dos joelhos. Olha só, o pecado, irmãos. Muitas vezes as pessoas estão se deleitando em pecados. Ele estava num momento, num prazer. Para um homem, podemos assim dizer, entre as pernas da mulher deitado ali, naquela situação, achando que aquele momento, aquela situação era prazerosa. Por isso que eu digo, os prazeres dessa terra são que levam à destruição. E diante daquela situação, dormiu em seu sono novamente, um sono não somente físico, mas também espiritual, porque era para ter discernimento que aquilo era um agir do inimigo sobre a vida dele. E quantos hoje estão nesse sono espiritual, não estão vendo que o inimigo muitas vezes está trabalhando sobre a vida dele, e novamente ele cai em sono, e no momento ao qual ela vem dizer, os filisteus vêm aí, e ele em seu coração, novamente eu irei, mais uma vez eu destruirei. Mas vem dizer a palavra que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele, e foi-lhe arrancado os seus olhos. Ele já estava cego espiritualmente, agora também cego fisicamente. E quantos muitas vezes estão ansiando por essas coisas? Por isso que no início eu mencionei, por ansiar as coisas de Deus. Temos que ter essa sede, porque também ao mesmo lado que nós temos a sede de servir o Senhor, o inimigo a todo momento, a todo instante, ele está preparando os seus laços, os seus banquetes, para querer atrair a nossa atenção. E quantos são os que estão indo por este caminho? Eu vi agora à tarde um certo pastor, onde chamaram ele por Davi, e ele disse que não é pecado, a igreja está fazendo carnaval gospel, está atraindo. Quantos são, irmãos?
os que estão direcionando e viver momentos de prazer, só que a presença de Deus já não está mais com eles. Não há mais presença. Mas graças a Deus, que aqui é um povo onde a presença dele está. Não precisa de quantidade, não precisa se adequar às coisas do mundo, mas precisa ter sede desta palavra, precisa ter sede deste Deus, porque é Ele que sacia a nossa sede. É Ele que nos direciona, é Ele que nos alimenta cada dia. Nada neste mundo pode trazer este prazer, porque vemos aqui nesse salmista, ele estava distante. Nós passamos por um processo de há 7 anos, 6 anos mais ou menos, aonde veio a Covid sobre essa nação, sobre o mundo, sobre o planeta, aonde muitos diziam: quando voltar novamente, eu louvaria ao Senhor, eu entregarei a minha vida, eu não faltarei nos cultos, eu entregarei a minha vida cada dia na presença do Senhor, eu faria a tua obra. Passou a Covid, muitos não retornaram mais, muitos não voltaram mais, muitos deixaram de lado, diziam somente da boca para fora, mas muitas vezes o coração, muitas vezes o medo de instante de morrer, de perder a sua vida. Mas eu entendo que um salvo em Cristo Jesus, quando a morte chega para ele, ele tem que ter a convicção que ele está bom, o seu corpo pode cair neste mundo, mas está se levantando no céu para viver eternamente com ele. E é essa convicção que temos que ter, porque é esta a promessa que Deus deixou para nós. Este momento que estamos aqui para estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor, foi o que nos deu esta oportunidade, porque nós estávamos distanciados do Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz em Isaías. Foi através dele, foi por ele que nos deu essa oportunidade. O véu se rasgou-se de cima a baixo, e hoje estamos aqui, e há uma alegria em nosso coração, e esta sede tem que estar em nós a cada dia. Não servir ao Senhor ou buscar a Ele só nos momentos fáceis, não, mas nos momentos difíceis também, porque no momento que Ele estava carregando a sua cruz, muitos daqui já assistiram um filme. E quando você assiste o filme da crucificação, por mais que seja ali uma demonstração, eu tenho certeza que muitos dentro do seu coração: meu Deus, como grande foi o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo uma ilustração, os irmãos já devem ter assistido. E uma certa vez eu vi uma reportagem do próprio homem que estava gravando atrás das câmeras ali, no momento da crucificação. Mesmo sendo uma encenação, ele não se aguentou e caiu em lágrimas, porque ele sabia que aquilo que eles estavam gravando aconteceu verdadeiramente por mim e por você. Aconteceu verdadeiramente para hoje nós estarmos aqui. Este amor ao qual ele teve pela nossa alma, mesmo nós não conseguimos retribuir muitas vezes. Um amor ágape, um amor incondicional, um amor que não tem como nós pagar, mas temos que ser obedientes a cada dia. Temos que reverenciar este Deus ao qual servimos e agradecer a Ele, porque foi por causa dEle e é por Ele que nós estamos nessa noite glorificando e exaltando o nome dEle. E que possamos cada dia mais mergulhar nesta água, porque te abate a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em quem? É em Deus, é nele que nós esperamos. As afrontas, as dificuldades vêm. Se eu falar para você que nós passaremos por este mundo e não teremos dificuldade, seremos mentirosos. Muitos estão levantando falsas palavras, um falso evangelho, onde você não pode sofrer, onde você não pode ficar enfermo, onde o seu carro não pode quebrar, onde muitas vezes você não pode ter uma situação financeira difícil. Mas onde Deus será glorificado nessa maneira? Se Deus mesmo sofreu. Porque quando eu olho para a igreja, para Atos, no início de Atos, para muitos aonde foram martirizados, onde muitos sofreram, mas não deixaram de pregar esta palavra. Eles tinham sede desta palavra, eles tinham sede de fazer a vontade do Senhor. Pode me matar, mas eu andarei glorificando e exaltando aquele que vive, aquele que reina. Muitos eram crucificados, muitos eram colocados em postes para iluminar cidades,
mas nunca negaram o nome do Senhor. Por isso devemos manter firme a nossa fé, glorificando, não se abatendo. As angústias vem sim. A palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele já venceu por nós. Basta nós andarmos em obediência agora, que nós alcançaremos a sua promessa. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Eu quero orar com a igreja, que possamos cada vez mais ter sede desta palavra. Assim como a costa anseia por água, devemos nós também ansiar pelo nosso Deus. A cada dia, muitos estão se corrompendo com as coisas, com as redes sociais, é o que tem mais tirado tempo muitas vezes. Não que seja errado você ter, mas você deve estar orquestrando, podemos assim, administrando o seu tempo corretamente, se policiando corretamente no que estamos vendo, no que estamos observando, e também está meditando na palavra do Senhor. E dentro disso eu faço um propósito com a igreja. Nós estamos na metade do mês praticamente. Nosso mês de fevereiro é somente 28 dias, mais 13 dias acabou. Nós vamos fazer um propósito. Os 3 primeiros dias de março nós estamos jejuando pela obra do Senhor. Todos os meses, os 3 primeiros dias nós estamos jejuando e orando. E nos começos do mês, se me foge a memória, nós estaremos ali, eu acho que o final do mês vai ser 28, vai ser num domingo, dia 1º na segunda e dia 2 é na terça. Nós estaremos fazendo um evangelismo nesses dias. Por isso, os 3 primeiros dias nós vamos estar consagrando e jejuando. E se você quer entrar nesse propósito comigo, vem até aqui à frente, nós vamos orar, porque nós sabemos que a obra do Senhor ela é vencida desta maneira, juntando força para que o mal não venha prevalecer. Enquanto o mal está se levantando para fazer a sua obra, há uma igreja que está de joelho clamando para que o mal não venha prevalecer. Eu estava indo com meus meninos para o trabalho agora à tarde. Fui trabalhar depois do almoço, e dentro de uma esquina onde nós estávamos passando, 2 mulheres, uma estava no carro e a outra jovem ainda, no máximo 18 a 19 anos, com a bacia, com 3 negócios dentro ali, 3 manjares, e essa menina estava com as mãos assim, num ritual ali. No mesmo momento que eu passei, eu repreendi. Eu falei: Senhor, é o Senhor que manda nesta cidade, mal nenhum prevalece. Eu fui trabalhar, voltei novamente, orei com as minhas crianças ali, e as minhas crianças, mesmo pequenininha, mas com a mão intercedida, porque nós sabemos o Deus ao qual nós servimos é muito maior do que todo mal que se levanta. E eu tenho certeza que essa nação despertará para estar ansiando pelas coisas de Deus, não pelas coisas terrenas, mas um reconhecimento. E eu creio que esta obra diante desta igreja também irá crescer poderosamente. E você quer entrar nesse propósito, vem até aqui à frente, não por mim, não faça por mim, eu não tenho nada, mas pode ter certeza que Deus fará grandes coisas na tua vida, dentro do teu lar. Não é porque eu estou falando, mas é Deus, é Ele que faz, é Ele que é o dono do milagre, é Ele que é o dono da cura, é Ele que é o dono da transformação. Aquilo que para mim muitas vezes parece impossível, eu posso não conseguir te ajudar, mas há um Deus do céu aonde pode fazer todas as coisas. E a igreja intercede. Vamos orar neste momento. Querido Deus amado, Pai está no céu. Neste momento, ó Pai amado, abençoa a tua igreja e os teus filhos, ó Pai querido, ó Pai, estão presentes aqui neste lugar, Senhor Pai. Que o Senhor venha, Pai amado, usar a cada vida, Senhor Pai. Ó Pai, que a frente entrou nesse propósito, Senhor Pai amado, que possa ser canal de bênção nas tuas mãos, ó Pai. Derrama autoridade, derrama poder, ó Pai querido, sobre cada vida, Senhor Pai. Ó Pai amado, abençoa a tua casa, os teus filhos do teu lar, a cada um, ó Pai amado, ó qual faz parte da tua parentela, usa como instrumento, usa com autoridade, Senhor Pai, que aonde eles orarem, Senhor Pai amado, todo espírito maligno bate em retirada, toda possessão, toda potestade, venha ser aniquilada pela autoridade do teu nome, Pai amado. Usa como já tem usado o teu servo sobre esta terra, Pai amado, que aonde colocar as plantas dos teus pés, todo mal bate em retirada. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Palmas ao Senhor, aleluia.